Boa noite, deusas e deuses que assistem o meu canal. Como vocês estão? Eu estou bem. Eu sou a Aline, terapeuta, uma facilitadora e apaixonada pela energia Kundalini. E esse é o meu canal, Eu Sou Kundalini. O intuito do canal é falar sobre despertar, espiritualidade, consciência, tudo aquilo que abrange a energia Kundalini. E mais uma vez hoje ainda estou trazendo um vídeo sobre a série que eu estou fazendo dentro do canal, que se chama O Caminho da União. E essas séries são para as pessoas que estão vivendo vínculo de alma, chama gêmeas, mas também para todas as pessoas que estão na busca espiritual, nas suas curas, no seu desenvolvimento, né? Então, não só para a chama gêmeas, mas essa playlist é um pouquinho voltada para quem está vivendo essa jornada. E hoje nós vamos falar sobre o propósito na caminhada da chama gêmeas, que é algo também que mexe muito, não é? Com todos nós, porque existem sim mudanças que acontecem no nosso trabalho, na nossa vida, e que mexe um pouquinho com a nossa estrutura, vamos dizer assim. Tem algumas perguntas relacionadas ao propósito, então vou responder e trazer um pouquinho sobre como foi comigo, né? Como eu consegui entender o que era tudo isso. Também o propósito foi algo que eu me questionei por muito tempo. E até eu entender que, como tudo nessa caminhada, vem aos poucos, nós somos preparados para viver o nosso propósito. Então, vou começar a responder as perguntas. Como saber qual é o nosso propósito? Então, eu acredito muito que nós somos preparadas para entender realmente qual o propósito. Pode ser que seja logo no início do nosso despertar, a gente já mude a nossa carreira e comece já a desenvolver um propósito, mas como a gente ainda não tem consciência de tudo, a gente acaba entendendo que existem algumas mudanças que precisam ser feitas. E talvez por isso, num certo momento, a gente pare de fazer o trabalho que a gente esteja acostumado a fazer, ou até que tenha se aberto, né? Para mim mesmo se abriu um novo trabalho logo que eu iniciei a minha dinâmica. Depois também se fechou e eu vim entender realmente qual tipo de mudança eu teria que trazer para viver esse propósito, não é? Então eu imagino que seja muito assim, que a gente vem sendo guiado, trabalhado para chegar nesse lugar, porque a dinâmica de chama gêmeas é uma dinâmica de expansão de consciência, onde a gente aprende a trazer tudo que a gente é ensinado pela espiritualidade, né? É um novo modo de ver a vida. E a gente precisa trazer isso para a matéria. Então, seja qual for a área, seja qual for o propósito, a gente aprende na espiritualidade a melhor forma de fazer isso. E nesse momento que a gente ancora os 3 chakras inferiores, que geralmente é depois do nosso equilíbrio, do Yin, do Yang, porque o propósito faz parte dessas curas dos 3 chakras, né? Que é onde estão a nossa paixão, o nosso propósito, a nossa segurança, a nossa parte financeira, que também é muito importante. Então, eu acredito que é assim que a gente encontra o propósito. Nós vamos aprendendo ao longo da dinâmica a desenvolver novos trabalhos. A gente está aqui para servir, é uma coisa que a gente aprende muito, e trazer esses novos modelos de trabalho para a 3ª dimensão, nessa caminhada que nós estamos fazendo rumo à 5ª dimensão, à nova Terra. Então, acho que é isso, a primeira.
A segunda é: o propósito é algo somente espiritual? Então, sim e não. Por quê? É algo espiritual porque todos somos curadores. Nós temos esse dom da cura dentro de nós e nós estamos aqui relembrando tudo isso. Mesmo que não seja um trabalho que você vai desenvolver para ganhar dinheiro ou para ser o seu principal trabalho, eu acredito que sim, a gente chega nesse lugar de desenvolver algo espiritual. Nem que seja para a gente trazer essa espiritualidade para o nosso trabalho que a gente desenvolva aqui. Eu lembro que há uns 2 anos atrás eu ficava muito questionando o propósito, porque eu estava passando por um período de não entender, né, sobre o trabalho, sobre o que realmente eu ia desenvolver a partir de tudo que eu estava aprendendo. E o que veio para mim muito foi que em todas as áreas nós vamos precisar de pessoas despertas. Em todas as áreas nós vamos precisar fazer essa transição de trazer a espiritualidade para a matéria, que é onde a gente consegue trazer uma parte mais humana, né? Mais amorosa, mais espiritual em qualquer trabalho, que é uma coisa que hoje em dia falta. Até porque as pessoas trabalham muito por dinheiro. Ainda tem essa coisa de concorrer uma com a outra, de achar que tem disputa, que precisa ser melhor. Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo que não é para existir mais. E por isso é bom a gente entender que o propósito também é algo que a gente precisa colocar o nosso amor, a nossa intenção, que é algo que precisa trazer leveza para a nossa vida. É algo que a gente precisa ter satisfação de acordar de manhã e dizer: eu vou trabalhar naquilo que eu gosto, naquilo que eu acredito. Então, isso também é algo espiritual que a gente traz, mas com essa transição que nós estamos fazendo, e que eu acredito que a gente já está ancorando tudo isso na matéria. E o que é ancorar? É aprender como trazer novos modelos para a matéria. Então, em qualquer área, a gente vai usar a nossa espiritualidade e é necessário trazer esse amor, esse espiritual, essa paixão pelo que a gente faz, para que a gente faça um trabalho que seja bom para nós e também para o outro. Esse é o ato de serviço, que a gente também entende que a gente está aqui para fazer. Estamos aqui para servir. Então, sim, um médico, um enfermeiro, um motorista, qualquer pessoa que desenvolva o seu lado espiritual mais humano, mais amoroso, vai estar fazendo o seu trabalho e trazendo também a espiritualidade para junto. Até porque eu acredito muito que essa transição, no caso que a gente está indo quinta dimensão, nova terra, era de aquários, é justamente essa unificação de tudo isso, né? Onde a gente consiga trazer as curas espirituais unidas com a cura da medicina, né? Essa integração espiritual-matéria, eu acho que é muito importante. Então, sim, porque sempre que a gente desenvolver a espiritualidade, a gente vai estar trabalhando para ela, de alguma forma. E não porque você pode fazer um trabalho, como por exemplo, veio para mim que eu também eu sempre trabalhei com comércio, eu tive uma loja, mas eu entendi que a forma que eu trabalhava não era a forma que a espiritualidade me mostrou que é para eu trabalhar a partir de agora. É um propósito até com os meus filhos, de passar isso para eles. É algo que ainda está vindo para mim, ainda estou desenvolvendo, mas eu entendi que é algo que eu possa também trazer pessoas para trabalhar comigo. E entender que o dinheiro está aqui para todos nós. E que quanto mais a gente dividir, mais ele multiplica, mais ele volta para nós. E que a gente está aqui também para
ensinar, não ensinar, não é? Mas mostrar para as pessoas que é possível essa união no trabalho. E fica mais fácil também, não é? Quando a gente abre espaço para outras pessoas trabalharem junto, ganharem também, se desenvolverem. E isso é algo que veio para mim, que eu faria esse trabalho também nessa mesma área que eu já trabalhava, que é comércio, que eu trabalho com pedras, com essa parte também mais ligada à espiritualidade e comercial também, e que eu conseguiria fazer isso trazendo todos os ensinamentos que eu aprendi na espiritualidade, principalmente de conseguir trazer mais pessoas para conseguirem essa evolução também no trabalho. E aí eu entendi que também eu não precisava ficar presa só em uma coisa. Por exemplo, eu vou explicar um pouco, né, sobre esse meu trabalho mais espiritual, que é com energia Kundalini. E isso sim é algo que faz meus olhos brilharem, que mudou a minha vida, a minha dinâmica, mudou a forma como eu vejo o mundo, como eu me vejo. Se eu estou aqui hoje, se eu aprendi tudo hoje, que eu estou trazendo para vocês, é por ter desenvolvido a minha energia Kundalini. Então, isso também para mim é um propósito. E também é um trabalho. E eu entendi que eu não preciso escolher entre um e outro. Eu posso fazer as duas coisas, porque o universo, ele quer mostrar para nós que nós somos seres ilimitados. A gente não precisa se limitar a algo, a uma só coisa. Até porque quando a gente se limita, a gente acaba colocando pressão no universo, como se só aquilo ali fosse dar certo pra gente. E tudo que a gente coloca pressão geralmente não acontece. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir essa expansão de consciência, que a gente pode fazer muitas coisas. A gente não precisa se limitar a nada. O ser humano é que se limita, mas a espiritualidade vem mostrar que não somos seres limitados, somos seres ilimitados. Então, podemos desenvolver vários tipos de propósito, ajudar muitas pessoas, trazer muitas pessoas para trabalhar em várias áreas, tanto no espiritual, quanto nessa parte comercial, né, que eu acabei de explicar. Então, sim, eu acho que o mais interessante e o mais importante é a gente trazer essa espiritualidade para a matéria de uma forma ou de outra, né? Então, acho que é isso. A 2. A 3 é: preciso estudar muito para desenvolver o propósito. Então, isso também é algo que veio muito para mim. Eu até ouvi algumas coisas e me fizeram pensar também nisso. E a minha resposta aqui é não. A gente não precisa estudar muito para poder desenvolver o propósito. Às vezes a gente sabe que na caminhada a gente até passa por uma parte assim, nem todos, né? Cada um tá aqui para o seu desenvolvimento. Algumas pessoas, sim, tiveram oportunidade de estudar e ir trazendo esse propósito logo. Outras não. Por quê? Porque o universo ele vem também mostrar para nós, a espiritualidade, que o nosso conhecimento, a nossa essência está dentro de nós, né? O que a gente precisa fazer é se alinhar ao propósito. Isso sim, aí a gente já volta aqui para a caminhada. E como a gente alinha ao propósito? A gente começa a fazer as nossas curas e intencionar o nosso propósito. Então, quando eu me alinho à espiritualidade, eu me alinho ao meu propósito. E a própria espiritualidade vem trazendo para a gente. Por exemplo, eu fiquei muito tempo pensando em como eu conseguiria trabalhar. Eu não sabia muito realmente qual era o propósito. Eu sabia que eu tinha o dom da cura, que todos nós temos, não é verdade? Eu sabia que tem também na internet como você saber o seu raio, né?
de nascimento. Então eu sabia que eu era do 5º raio, e o 5º raio da Fraternidade Branca é realmente ligado à cura, mas eu não sabia qual era o tipo de cura. E a gente sabe que tem muitas curas hoje em dia, e são muito importantes, porque eu acho que, como eu disse, cada vez mais a gente vai trazer essas curas espirituais para a matéria, né? E ter essa integração. Claro que é uma longa caminhada tudo isso, né? Precisa de muita expansão de consciência para que a gente consiga essa integração, mas por isso as curas têm vindo e são muito importantes. Como eu acho que eu disse até no primeiro vídeo, ou no segundo, não lembro, as curas, elas são muito importantes. Principalmente a gente que está nessa caminhada, que é um pouco mais... não quero colocar a palavra dor, não. Mas é um pouco mais rápido, né? Esse processo de consciência, de olhar para dentro. Eu tive que dar uma pausa, gente, mas já voltei. Então, que a gente precisa olhar para dentro. Então, as curas, elas nos ajudam muito a aumentar a nossa frequência, conseguir expandir a nossa consciência e conseguir realmente levar essa caminhada de uma forma mais leve, não é? Então, essas curas são muito importantes, cada vez vão ser mais importantes. Porque não é só quem está na caminhada de Chama Gêmeas que precisa fazer essas curas, que vai vir buscar em algum momento por essas curas, né? Então, o que eu entendi é isso, que o que aconteceu comigo. Eu não sabia, mais ou menos, né, do propósito. Foi quando eu fui fazer a ativação da Kundalini e eu me apaixonei, né, pela energia, pela transformação, mas ainda não via como um propósito. Conheci muitos terapeutas no meio do caminho. Eu também fui buscar as curas energéticas, porque foram muito importantes para mim, até eu fazer as ativações e um pouco depois também. E porque também foi muito importante? Porque eu aprendi muito com todas as terapeutas. Então, eu aprendi a fazer muitas curas que hoje em dia eu posso trabalhar com elas. Então, eu aprendi sobre a Kundalini, eu aprendi sobre desfazer pactos, acordos, contratos, os registros acásticos, né? Que vieram depois que eu comecei a fazer as ativações, já começou a vir diretamente para mim, mas eu tinha já aprendido também. Então, tudo isso é muito importante. Quando eu digo que a Kundalini realmente foi o diferencial, é porque por um tempo a gente vai sim buscar essas curas, até porque a gente não tem ainda essa força de fazer assim sozinho, né? Mas chega um momento que a gente precisa, sim, encontrar tudo isso dentro de nós. E aí a gente vai entender que a gente foi sendo preparado o tempo todo para vir fazer esse trabalho, para aqueles que forem desenvolver esse trabalho mais espiritual, como eu vim. Então, sim, as curas são muito importantes, toda cura é importante. Mas chega em algum momento a gente precisa trazer tudo isso para dentro de nós e voltar para realmente para a nossa essência, para quem nós somos. E por isso eu digo que chega um momento que a gente precisa trabalhar a energia Kundalini com mais consciência mesmo e desenvolver os nossos dons, o nosso propósito e entender que tudo que a gente passou na caminhada nos trouxe para esse lugar agora da nossa autocura e assim a gente conseguir também trazer isso para fora, né, para o nosso propósito. Então, sobre você ter que estudar muito, não vai ser para todas as pessoas que vai acontecer assim. Algumas realmente, como foi para mim, a espiritualidade vai mostrar que está dentro de você e que você precisa se alinhar a tudo isso. Tudo na dinâmica são os alinhamentos. E a própria espiritualidade vai te guiando a quem você precisa encontrar
para se desenvolver e assim desenvolver o seu propósito. Assim foi comigo. Claro que eu fiz um curso, a espiritualidade foi me guiando até eu chegar à pessoa que ia me ensinar mesmo a trabalhar com energia. Eu sabia que conhecimento já estava dentro de mim, mas o curso me trouxe uma outra expansão de consciência e mais segurança. Mas você não precisa ter estudado tanto antes. Isso vai acontecer ao longo da sua jornada. E claro, depois que você encontra o seu propósito, você vai se apaixonar e você vai querer cada vez mais se aprofundar em tudo isso. Mas o mais importante é você se alinhar à sua espiritualidade e acreditar que você é um ser ilimitado. E que se você tem um propósito, isso vai chegar para você, independente se você estudou muito, independente se você não estudou tanto ainda aquela área, todos nós somos capazes de desenvolver nosso propósito. Se existe um momento certo para chegar ao propósito, então não existe um momento certo para chegar ao propósito. Como eu falei, algumas terapeutas já de início encontram o seu propósito. Eu acredito que de início a gente já começa a desenvolver, mas não entende totalmente. Então, ao longo da sua caminhada, isso vai sendo trago para você, até o momento que você consegue se alinhar, ancorar e trazer para a matéria e começar a trabalhar com o seu propósito. E entender também que não é de um dia para o outro, que não é de uma hora para outra. É uma caminhada e geralmente o propósito ele vai nos desafiar. O propósito vai desafiar a gente fazer coisas que a gente imaginou que a gente jamais faria, como eu estou aqui fazendo um vídeo para vocês e é um desafio para mim. Mas a gente precisa começar de algum lugar. E a gente sabe que a gente vai errar, que a gente vai acertar, mas que a gente vai estudar e a gente vai fazer o nosso melhor. E isso é o mais importante. Isso é um ato de serviço. Nem que seja você vir aqui contar a sua história para que outras pessoas entendam que a caminhada é diferente para cada um de nós e não precisa ser igual mesmo. Então, não tem um momento certo, mas a sua espiritualidade vai te guiar a partir do momento que você começa a desenvolver os seus dons espirituais. Para cada um também vem de uma forma, não é? Mas a sua própria espiritualidade vai se mostrar para você. A sua própria espiritualidade vai guiar você nesse lugar. Para mim, o mais importante e o mais maravilhoso em tudo isso foi essa abertura que eu encontrei com a minha espiritualidade, a força, a fé e a segurança para eu estar aqui desenvolvendo meu propósito com vocês. E tenho certeza que todas vocês vão conseguir também desenvolver, seja em qual área for. Nós precisamos de trabalhadores da luz, chamas gêmeas, sementes estelares, em todas as áreas, não é? Nós estamos fazendo esse trabalho de consciência, de mudança mesmo, né? De um planeta de terceira dimensão para a quinta dimensão. Mas não adianta só a gente aprender no espiritual, a gente precisa trazer isso para a matéria. Isso é a nova Terra. A gente já está construindo essa nova Terra, que é aos pouquinhos que vai acontecendo, mas cada um de nós que traz da espiritualidade o seu propósito, começa a trabalhar com mais amor, com mais gratidão, com mais união entre todos nós, entendendo que ninguém está aqui para tirar o trabalho de ninguém, ninguém está aqui para tirar consulentes ou pacientes de ninguém. O universo ele é ilimitado, a internet é ilimitada, nós podemos ser vistos por pessoas do mundo todo e todas aquelas pessoas que tiverem que estar junto com a gente estarão, que tiverem que estar com outro terapeuta estarão, porque são muitas curas, né? Cada vez mais a gente está desenvolvendo essa área. Então não existe uma terapia melhor do que a outra. Existe um momento certo para a gente trabalhar cada terapia. Isso eu acredito. De vez em quando eu faço uma pausa, gente, por causa da bateria.
que eu fico com medo que acabe, tá? Então, finalizando assim, sobre essa parte, como eu disse, que não existe um momento, não é? De a gente... um momento certo de a gente começar o propósito. Mas eu acho que quando a gente já se sente seguro com o trabalho que a gente veio fazer, é o momento. E é uma forma também da gente... É meio que um teste da espiritualidade e faz parte de todas as nossas curas, porque nada está separado de nada. Por exemplo, quando a gente vem desenvolver o propósito, vem muitas questões também sobre o medo, né? Que a gente vem trabalhando a dinâmica toda, sobre a rejeição, sobre a aceitação, sobre quanto a opinião de outras pessoas podem influenciar nas nossas escolhas, sabe? Se porque algo saiu errado, não saiu do jeito que a gente queria, porque acontece e muito. Se a gente vai fazer igual a gente fazia antes do nosso despertar, deixar que pessoas desestimulem a gente e que a gente desista, que a gente não se sinta suficiente para algo. Tudo isso vem junto do propósito. Então, tudo isso também é muita cura. E eu sou muito apaixonada pela jornada por causa dessas questões, assim, de a gente se desafiar e saber que estamos aqui exatamente para isso. Nós não estamos aqui para competir com outros. Estamos aqui para melhorar a nós mesmos. Isso é muito gratificante. E sobre começar, a gente tem que começar com o que a gente tem. Quando a espiritualidade fala, olha, chegou o seu momento, estamos juntos com você, vamos começar. Então a gente começa com o que a gente tem. Eu vim para cá com o que eu tinha, com o conhecimento que eu tinha, sabendo que o meu maior conhecimento é trabalhar com energia Kundalini, é o que eu já me sinto muito segura. Fazer os vídeos nem tanto ainda, mas eu vim com o que eu sabia, principalmente porque eu vim com a minha verdade. Então, e aí eu fui entendendo que muitas questões eram porque eu ainda precisava olhar para mim, aprender a rir de mim quando eu visse algo errado no vídeo, eu sempre vejo. Sempre tive uma ferida de traição grande, né? Foi ativada lá pelo meu pai. Ele foi um bom professor nessa parte. Já perdoei meu pai, muito maravilhoso também. Fez só o que estava acordado ali entre nós. Mas essa ferida de traição também traz pra gente a máscara do controle, de querer que tudo seja perfeito. E hoje em dia eu já não preciso mais que nada seja perfeito. Eu preciso ser eu. Eu preciso estar na minha verdade, saber que eu vou errar, que eu vou acertar. E aí eu vejo que a minha criança interior está assim, muito curada, porque eu consigo olhar os erros e rir de mim mesma e achar engraçado e entender que eu estou só começando e que muitas coisas ainda vão vir para mim. E pode ser que eu continue fazendo muitos vídeos, pode ser que eu mude. E eu acho até que vai sim algumas mudanças acontecerem, porque depois que eu comecei, que eu tive a coragem de vir com o que eu tinha, começaram a chegar muitas canalizações, muita coisa realmente relacionada ao que eu quero trazer para vocês, que eu sempre digo que é sobre a união interior, nosso casamento alquímico. Então, tem vindo muitas coisas para mim, mas que eu vou desenvolver aos pouquinhos e vou trazendo para vocês. E hoje, então, vou aproveitar que eu estou falando do propósito e vou falar um pouquinho do meu trabalho, que, como eu sempre digo, é sim com energia Kundalini. Então, todas aquelas que já se sentirem preparadas para vir trabalhar essa energia, para quem está na jornada, eu digo que é algo assim essencial. A gente chega nesse momento de trazer a nossa soberania para nós, de desenvolver sim os nossos dons, o nosso propósito, de receber essa espiritualidade de uma forma muito mais integrada e fazer as nossas curas mais profundas. Isso é energia Kundalini e sim traz uma aceleração para o nosso processo, porque ajuda a gente, né, na morte do ego, não é?
Porque eu acredito muito que o propósito também ele chega quando o nosso ego esvazia. Pelo menos uma boa parte dele, não é a parte ruim. O ego não é só ruim. Mas aí sobre esse meu trabalho, claro que vai ser sempre quando a pessoa já se sentir pronta para trabalhar essa energia. Como eu digo, tem várias formas que eu estou fazendo o trabalho. Primeiro a gente pode fazer de uma forma aos pouquinhos, já trazendo essa energia para cima. E aí eu tenho um grupo, que é o Despertar da Deusa, e lá a gente está trabalhando com dança, com reiki, com tantra, com as respirações, tudo aquilo que traz a nossa energia para cima e já aumenta a nossa frequência. Para aqueles que já sentirem também de fazer as ativações, podemos fazer também de várias formas essas ativações. Essa é a minha missão, trazer sim a energia Kundalini para ser trabalhada com total consciência. Já falei em outros vídeos, a cura é uma escolha, Kundalini é uma escolha, trilhar a jornada é uma escolha, a união interior é uma escolha, e a união física também é uma escolha, porque nada está separado de nada. É um processo e a gente vai entendendo que tudo faz parte. Então, essa parte da ascensão da Kundalini é tudo na dinâmica das chamas gêmeas. É tudo. É o que eu posso assim dizer para vocês. Todas as curas são importantes, fazem parte, mas chega esse momento de a gente realmente trazer para a consciência quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, o que nós viemos fazer aqui, chegar na nossa essência. Tudo isso é um processo de muita entrega. E esse é o meu trabalho. Esperar um pouquinho só o barulho. E é com muita paixão que eu trago tudo isso. Quero trazer para vocês que a gente pode sim trilhar essa jornada com um pouquinho mais de leveza e consciência, sabendo que estamos aqui para mudar. Primeiro o nosso ser e depois tudo isso se reflete fora de nós. Isso faz parte do nosso processo. Também queria convidar todos vocês. Falei, né? Da Kundalini, do grupo. Quem tiver interessado, na descrição da bio tem o WhatsApp, tem tudo ali para vocês, quem quiser vir, começar a fazer os trabalhos. Bem-vindos. Divinos femininos, divinos masculinos, quem está na caminhada Chamas Gêmeas, quem está na caminhada da expansão da consciência, buscando cura. É para todos vocês, né? Somos todos um. Essa é a consciência que todos nós precisamos chegar. E queria também fazer um convite para esse portal 7 do 7, que é um portal muito importante, muito forte. Também ligado ao propósito, né? É o portal. E eu estou trazendo também... vai ser a primeira cura coletiva que eu vou fazer. E aí ali eu vou trabalhar o Reiki Kundalini. Reiki Kundalini, que eu falei que eu ia fazer, né? Limpeza de campo, tá? E harmonização do campo. Vai ser no dia 7 do 7, às 21h11, que é essa frequência da união interior que eu tô trazendo para vocês. É a frequência 911. E todos aqueles que quiserem vir, é um evento online e gratuito. Eu coloquei um valor simbólico para aqueles que quiserem fazer as doações no valor de R$ 7,77, até porque é a frequência 777. Lembrando que tudo no universo é uma troca, então aqueles que quiserem fazer essa doação nesse valor, o valor que quiserem fazer, e aqueles também que no momento ainda não podem e quiserem vir também, não tem problema, o evento vai ser gratuito, tá bem? E vai ser a minha primeira cura coletiva, com muito amor que eu vou trazer tudo isso,
com muita expansão de consciência para todos nós, que a gente entenda que a união mais importante é a nossa união interior e que fora é um reflexo. Então esse é o convite para todos vocês no dia 7/7. Todos que estiverem interessados é só entrar no link da bio e entrar no grupo do WhatsApp. E acho que isso é tudo hoje. Mais uma vez a minha imensa gratidão para todos vocês. Estou desenvolvendo muitas coisas para trazer, mas vai ser aos pouquinhos, respeitando também meus limites, meus horários. Tá tudo muito no começo. E eu sou muito grata a cada um de vocês que entendem o que eu estou fazendo aqui, que se veem às vezes também nesse lugar, né, de desenvolver o propósito de vocês, de superar cada vez mais, e que a gente nunca deixe que outras pessoas digam se a gente está preparado ou não para algo. Quem sabe isso somos nós. Quem nos prepara para esse algo é a nossa espiritualidade. Então, esse é o meu propósito com vocês. Mostrar para vocês que todos nós estamos sendo preparados. E a minha gratidão. Até o próximo vídeo e até o Portal 77.